meus irmãos, boa tarde, bom dia, boa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez. E hoje nós temos uma lição muito especial, que é a quarta lição, hoje, 23/7, que fala sobre a palavra de Deus. Nós temos essa lição como uma das mais preciosas que nós encontramos nesse trimestre, que fala sobre as doutrinas bíblicas, as doutrinas que nós cremos como batistas, que nós defendemos, que nós aceitamos, sobretudo a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Queremos, antes de mais nada, orar pedindo a direção de Deus para o estudo de hoje, o estudo desta lição. Vamos orar. Eterno Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado pelas tuas mais ricas bênçãos. Pedimos a Deus que o Senhor nos dê a compreensão, o entendimento da tua palavra, porque ela, como uma espada de dois gumes que penetra em nosso coração e nos ajuda a compreender toda a dimensão, toda a tua vontade para a nossa vida. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse tema é um tema amplo e nós temos muita coisa para falar, mas nós vamos ficar dentro da lição que foi proposto pelo autor, que fala sobre a palavra de Deus. Naturalmente, esse assunto é um assunto amplo, muita coisa para se falar, mas nós vamos ficar dentro desse assunto, como já disse. Há um texto, que é o texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 24 ao verso 25, que diz assim: porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor do campo. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 1, versos 24 e 25. O autor desta lição, ele começa dizendo assim: na salvação e no processo de santificação, a palavra de Deus é agente por excelência, pois tudo quanto Deus quer que o ser humano conheça da sua revelação está registrado na Bíblia, nem mais nem menos. Ao estudar a Bíblia, torna-se conhecimento da revelação de Deus pela própria palavra de Deus. Então, tudo que o homem precisa para a nossa vida, nós encontramos na palavra de Deus, que é a Bíblia. O salvo, para conhecer a vontade de Deus, necessita de ler, estudar e amar as Sagradas Escrituras. Quanto mais as conhecer, tanto mais seguro há de se sentir na vida cristã. E quando houver o conflito com palavras humanas e emoções, o que deve prevalecer sempre é a palavra de Deus, pois por meio dela Deus se revela a nós em linguagem humana. E isso nós aprendemos já e sabemos já há bastante tempo, que a Bíblia é a revelação de Deus numa linguagem humana que nós podemos compreender. Ele coloca nesta lição alguns pontos, algumas afirmações
que nós queremos estudar e compartilhar. Primeiro ele diz que a palavra de Deus ela é inspirada. Em 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21, lemos que a profecia de Deus nunca foi produzida por vontade de homens. É uma declaração muito importante. Não há profecia humana confiável. Aquilo que os humanos talvez pretendam profetizar sempre cai em alguma contradição. Mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então é bom compreender isso, que a profecia, se ela vem de Deus, se ela é de Deus, ela se cumpre. Então, o que nós mais encontramos então na Bíblia, né, na palavra de Deus, é essas profecias que Deus fez, e como um todo a palavra de Deus ela é confiável, porque foi Deus que, mesmo sendo homens que escreveram, mas foram homens inspirados por Deus que assim o fizeram. Através de milhares de anos, Deus foi se revelando a criaturas que dele havia se afastado, por meio dos grandes homens do Antigo Testamento, tais como Noé, Moisés, os patriarcas e os profetas. Nos primórdios da revelação, esta passou pelas gerações por tradução oral. É muito bom a gente tocar nesse assunto, porque como que a gente conhece a história da criação, como a gente conhece a história dos tempos mais remotos, né, da humanidade. Naquela época onde não havia escrita, não havia papel. Então, a mensagem ela foi passando oralmente, até chegar ao ponto de alguém escrever. Com a invenção da escrita, a revelação de Deus foi sendo registrada, culminando na pessoa e nos ensinos de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o centro da revelação de Deus. Então, meus irmãos, hoje nós sabemos que a Bíblia ela se espalhou pelo mundo todo. A gente tem hoje a Bíblia na palma da mão, a gente tem no computador, a gente tem escrita, a gente tem, podemos ouvi-la. Então hoje a Bíblia, a palavra de Deus, ela é transmitida para a gente de muitas maneiras. Mas houve um período, um tempo, há milhares de anos atrás, em que isso era passado oralmente. Podemos afirmar que a Bíblia inspirou homens fiéis a que escrevessem a sua revelação. Assim surgiram as Escrituras Sagradas. Deus não anulou a personalidade dos escritores, diz o autor, mas lhes imprimiu a inspiração divina. É o caso, por exemplo, do apóstolo Pedro, um discípulo que era pescador, o qual, a escrever a sua carta, fala da destruição do mundo pelo fogo. Pedro teve essa visão. A segunda coisa que o autor menciona aqui é que a palavra de Deus ela é também verdadeira, não só inspirada, mas é também verdadeira. Ele diz assim: sem medo de errar, podemos confiar na veracidade e na finalidade da Bíblia. Alguém já afirmou que ela é mais atual do que o jornal de amanhã cedo. Inspirada por Deus para revelar a sua vontade, ela é verdadeira. É muito também interessante porque a Bíblia ela se explica pela própria Bíblia. E a Bíblia não tenta de maneira nenhuma provar alguma coisa, né? Mas a Bíblia ela conta a história do povo, é a revelação de Deus, e a gente pode confiar nessa palavra porque as profecias se cumpriram, tudo aquilo que foi prometido se cumpriu. Os homens podem falhar, até mesmo nas suas pesquisas e descobertas,
mas Deus nunca falha. Sua palavra é a segurança de cada crente. Considerando-se o número de escritores da Bíblia, cerca de 40 autores, as diferentes épocas em que viveram, os muitos anos, cerca de 1.600 anos, que levou para ser escrita, só mesmo sendo a vontade, sendo a verdade revelada por Deus. Porque apesar dela ter sido escrita por quase 40 pessoas diferentes, levando um período de 1.600 anos para ser escrita, mas o sentido, a finalidade é a mesma. A gente não vê discrepâncias, não vê diferenças na Bíblia. Ela é tão autêntica que nem mesmo esconde as falhas dos homens que Deus usou para se revelar. As falhas humanas aparecem em toda a sua inteireza e a integridade de Deus sobre todas as coisas. Então, a Bíblia ela é o relato das pessoas, relato dos homens, é a revelação de Deus, e essa palavra ela é tão verdadeira, tão fiel, que ela não esconde nem mesmo o pecado de algumas pessoas. Ela mostra a realidade. Então, ela é uma palavra que nós podemos confiar como sendo a verdade de Deus para o homem. A palavra de Deus também ela faz distinção, ou seja, ela diferencia aquilo que é correto e aquilo que não é correto. No Salmo 1, encontramos a distinção entre o justo e o ímpio. Este é como a palha ao vento. Não pode prevalecer no juízo de Deus, nem no meio dos justos. Seu caminho perece, leva à destruição. O justo não busca companhias ímpias. É constantemente produtivo na sua vida e o seu trabalho prospera. Qual é a causa da diferença? Né? É porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós ficamos firmes, nós somos fortalecidos. Mas se nós não obedecemos a palavra de Deus, sempre alguma coisa difícil nos aguarda. No versículo 2, lemos: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, aquele que crê na Bíblia, que crê na palavra, que crê em Deus, ele tem o seu prazer em estudar, em aprender, em ler a Bíblia, em se aperfeiçoar cada vez mais. As Escrituras Sagradas fazem a distinção das duas classes dos homens, os que nela não meditam, os ímpios, e os que têm prazer em nelas meditar constantemente, os justos. Alguém já afirmou que a Bíblia é o livro das diferenças. Esse livro faz então a distinção. Os ímpios que não têm prazer. Quem são os ímpios? São aqueles que não temem a Deus. E aqueles que têm temor a Deus são aqueles que meditam na palavra do Senhor. Bem, é preciso também compreender, conforme diz o autor, na autoridade da Bíblia, a palavra de Deus e sua autoridade. Em Atos 17, versos 10 e 11, encontramos uma atitude digna de ser imitada, a dos bereanos. Ouviam o ensino dos apóstolos, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Em matéria de crença, de religião e de prática, as Escrituras Sagradas são a autoridade única. Então, os bereanos, aqueles que eram de Bereia, eles ouviam a mensagem pregada pelos discípulos, mas eles, quando chegavam em casa, eles abriam lá as Escrituras para ver se aquilo de fato era verdadeiro, se aquilo que eles ouviram, se era o que estava escrito.
Não há manual ou ensino que possa invalidar a autoridade da palavra de Deus. Então, para nós crentes, aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus, a Bíblia é nossa regra de fé e prática. A gente não sai atrás de outros livros, de outras pessoas, embora sejam pessoas importantes, embora sejam livros tremendamente importantes, mas a nossa Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. Aliás, quando a gente pensa em teologia, pensamos de imediato na Bíblia, na palavra de Deus. Quando o cristão fiel, em humildade de coração, examina a Bíblia, o Espírito Santo, que inspirou os escritores, ilumina o leitor e o ouvinte para que compreendam a revelação de Deus. É bom também que a gente exponha esse pensamento, o pensamento de que hoje não há mais a inspiração para se escrever a Bíblia. A Bíblia ela foi inspirada e ela foi encerrada a colocação, a adição de textos e de livros há muitos anos atrás. E hoje não há essa inspiração para se escrever alguma coisa, mas a iluminação para entender aquilo que foi escrito. Então, a gente precisa, com muita humildade, com muita dependência de Deus, toda vez que a gente vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia, a gente precisa orar ao nosso Pai, ao nosso Deus, para que o Espírito Santo ele possa iluminar, ou seja, dar claridade, dar transparência, nos fazer entender aquilo que nós estamos lendo, que é a revelação de Deus para nós. A palavra de Deus também, o autor menciona aqui a sua eficácia, né? Além de viva e eficaz, a palavra de Deus é comparada à espada de dois gumes, que penetra fundo na mente e no coração do crente, medindo e avaliando seus pensamentos e suas intenções. Atinge a pessoa humana no seu todo. Nada lhe fica oculto. Essa espada de dois gumes, ela era usada, né, pelos soldados para que, seja por um lado ou pelo outro, aquela espada causaria o dano que era pretendido, o que é pretendido numa guerra, numa batalha. E uma espada que é comparada, né, à palavra de Deus, penetra em nosso coração, mexendo com a gente, fazendo a diferença na nossa vida. E a palavra de Deus transforma o ser humano. A palavra de Deus, ela penetra no nosso coração. Por isso que é preciso que a cada dia a gente tenha essa intimidade com ela, com a palavra, que leia sempre, que aprenda sempre, colocando em coração e praticando para a glória de Deus. Em Isaías 55, do verso 10 e 11, encontramos a afirmação de que a palavra de Deus nunca voltará vazia, nunca deixará de produzir resultados, ainda que de imediato não pareça assim. É só esperar a semente brotar, crescer e frutificar. Muitas vezes nós queremos algum resultado de imediato quando a gente propaga a palavra de Deus, mas nunca deve ser assim. A gente prega, a gente fala, a gente comunica, a gente ensina, mas é o Espírito Santo que, na verdade, trabalha no coração de cada pessoa. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia, ela sempre vai encontrar um lugar especial no coração de alguém. Bem, aqui também fala sobre a sua prática. Figura muito expressiva não é apresentada por Tiago em sua carta, que está lá em capítulo 1, 22 a 25.
é a figura de quem se olha no espelho. Pode ir logo embora e se esquecer do que viu. Assim é o que ouve a palavra de Deus e logo dela se esquece. Paulo faz essa Tiago faz essa ilustração aqui, mencionando que às vezes nós olhamos no espelho e logo saímos. Então, às vezes, a gente logo se esquece daquela imagem, né, que a gente estava vendo. Assim como é a palavra de Deus, alguém que simplesmente escuta, ouve, mas não pratica. Mas o que atenta bem, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante, é como quem se olha no espelho, vê bem a sua imagem refletida e vai melhorar a sua aparência cristã. Não basta tão somente alguém conhecer a Bíblia ou textos da Bíblia. Não basta tão somente a pessoa ter uma Bíblia em casa, dentro do carro ou em outro lugar qualquer. É preciso que a gente leia e a gente coloque em prática aquilo que leu. É muito importante isso. É através da prática que toda a diferença será feita. O espelho foi feito para refletir aspectos físicos. A palavra de Deus foi revelada para refletir aspectos espirituais. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, nessa vida, nós encontramos pessoas que leem a Bíblia, até leem a Bíblia, mas que não praticam. Ou lê a Bíblia apenas para criticar, ou apenas para ter um conhecimento superficial. Na verdade, nós precisamos ler a Bíblia pedindo a orientação de Deus, o discernimento de Deus, para que a gente possa colocar em prática na nossa vida. Já chegando a uma conclusão, o texto de 1 Pedro, capítulo 1, 24 a 25, declara que a nossa vida terrestre e toda a sua glória são passageiras, como a flor do campo. Mas a palavra de Deus é eterna, porque é a revelação de um Deus eterno, não somente para o presente, mas também para a eternidade. Em meio ao transitório e ao inseguro, encontramos a segurança do que é eterno na palavra de Deus. Então eu quero já terminar essa lição, porque primeiro que há muita coisa para se falar, que se a gente for abordar aqui todos os aspectos, a gente teria que ter muito mais tempo. Também é bom que se diga que a palavra de Deus, nós encontramos a palavra de Deus não numa tentativa de provar alguma coisa, que se Deus é verdadeiro, se Deus é verdade, se a Bíblia é verdade. A Bíblia não tenta provar nada. É pela fé que nós entendemos e nós cremos e nós temos a confiança, né, de que a Bíblia é a palavra de Deus. Até porque, conforme diz Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sei que ao longo dos anos a Bíblia foi questionada, alguns acreditam, outros não acreditam, outros questionam, outros têm como apenas um livro de cabeceira, outros têm como um livro de filosofia, outros têm como um livro com muitas histórias, mas a Bíblia ela é a palavra de Deus que foi inspirada pelo Espírito Santo, homens inspirados pelo Espírito Santo a escreveram e deixaram para que a gente possa seguir conhecendo esse Deus. A Bíblia se explica pela própria Bíblia, né? E através da nossa fé que nós compreendemos e aceitamos todas as coisas. Eu digo sempre que
a gente crê numa parte da Bíblia e em outra a gente não crê, não é suficiente. Precisamos crer como um todo. Se a Bíblia diz, eu creio. Se a Bíblia diz, eu acredito. Ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser reformulada, ela não precisa de mais nada, porque por si só ela já é suficiente. Há um pensamento aqui que diz assim: ao ler as Escrituras Sagradas, posso ouvir a voz de Deus falando ao meu coração e à minha vida pela ação do Espírito Santo.